pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Aquacoluna, o podcast semanal da Aquaculture Brasil. Eu sou a Júlia Martim e, como sempre, às terças-feiras, 5h30, estou aqui para trazer leituras especiais dos textos dos nossos colunistas. Começamos hoje com o texto do Alex Augusto Gonçalves, para a sua coluna Tecnologia do Pescado. Alex é oceanólogo, doutor e professor da UFERSA, com premiada trajetória acadêmica na tecnologia do pescado e vasta experiência em cargos de liderança no MAPA e na FAO. O título da coluna que vamos ler hoje é Tecnologias Tradicionais, Secagem, Fundamentos, Processos e Impacto na Qualidade do Produto. Este episódio é um oferecimento das nossas empresas parceiras que apoiam a aquicultura nacional: Alisul Supra, DSM Firmenich, Invi Aquaculture, MSD Saúde Animal, Fibro, CSI Group e Veromar. Vamos lá? Tecnologias tradicionais, secagem, fundamentos, processos e impacto na qualidade do produto, por Alex Augusto Gonçalves, publicado em 18 de agosto de 2026. A secagem do pescado é um método tradicional de conservação que tem como princípio a remoção parcial da água do tecido muscular, reduzindo a atividade de água a níveis que limitam ou inibem o crescimento de micro-organismos e diminuem a velocidade de reações enzimáticas e químicas de deterioração. Não se trata de um processo de esterilização, mas de uma tecnologia de conservação por barreiras, cuja eficiência depende da atividade da água final atingida e das condições ambientais durante armazenamento e distribuição. A secagem modifica características do pescado, como textura, peso, cor e odor, e sua estabilidade está associada ao controle adequado de variáveis de processo e de estocagem. O pescado apresenta elevada umidade inicial, comumente entre 70% e 80%, composição rica em proteínas e, em algumas espécies, teor lipídico significativo, fatores que influenciam diretamente a cinética de secagem e o comportamento do produto frente à desidratação. A perda de água deve ser conduzida de forma controlada para assegurar estabilidade microbiológica, manutenção das características sensoriais e qualidade final adequada ao consumo. Princípios e mecanismos da secagem. A secagem do pescado envolve dois fenômenos físicos principais e complementares. O primeiro é a migração da água do interior do músculo para a superfície, impulsionada por difusão e pela diferença de pressão de vapor entre o produto e o ar. O segundo é a evaporação dessa água superficial para o ambiente. Para que a evaporação seja eficiente, o ar circundante deve apresentar umidade relativa menor do que a do produto, estar em movimento contínuo e, quando possível, levemente aquecido. A circulação do ar é indispensável, pois a estagnação provoca a saturação local de umidade, reduzindo a velocidade de secagem e prolongando o tempo de exposição do pescado a temperaturas favoráveis ao crescimento microbiano nas fases iniciais do processo. A formação de uma película proteica superficial, às vezes denominada película de secagem, pode ocorrer em etapas intermediárias e, quando formada de maneira gradual e controlada, auxilia na estabilidade estrutural e na aparência do produto. No entanto, a secagem superficial não pode ocorrer de forma abrupta, sob risco de comprometer a remoção de água interna. Endurecimento superficial e defeitos do processo. Um dos defeitos mais críticos associados à secagem é o fenômeno em que a superfície do pescado seca rapidamente, formando uma camada rígida e pouco permeável, que dificulta ou impede a saída de água do interior do músculo. Como consequência, o produto pode se apresentar seco externamente, porém úmido no centro, condição que favorece a deterioração microbiana, o crescimento de bolores e a perda acelerada de qualidade durante o armazenamento.
Esse defeito também impacta negativamente a textura sensorial, podendo gerar sensação de rigidez excessiva na superfície e inconsistência no interior. Para evitar, recomenda-se utilizar temperaturas moderadas no início do processo, controlar a velocidade do ar e garantir que o gradiente de secagem ocorra de forma progressiva e homogênea. Além disso, outros defeitos tecnológicos típicos incluem a secagem não uniforme, rachaduras superficiais, escurecimento excessivo, textura quebradiça em espécies magras e contaminação por insetos ou poeira em processos solares sem proteção adequada. Métodos tradicionais de secagem. A secagem ao sol é um método amplamente empregado por seu baixíssimo custo e simplicidade operacional. No entanto, sua dependência de fatores climáticos, ausência de controle preciso da temperatura e da umidade relativa, além da exposição direta à luz, poeira, insetos e variação diária de condições ambientais, podem comprometer a estabilidade microbiológica e sensorial do pescado. Espécies mais gordurosas podem oxidar mais rapidamente sob exposição solar, enquanto espécies magras tendem a endurecer e perder massa com maior intensidade. A secagem em estufas permite melhor controle das condições de processo, incluindo temperatura do ar, circulação e umidade relativa, oferecendo maior padronização do produto seco. Estufas com ar forçado por convecção aceleram a cinética de remoção de água e melhoram a uniformidade do processo, reduzindo variações no teor de umidade entre as unidades processadas. Independentemente do método, a adoção de boas práticas de higiene é essencial, pois o pescado permanece suscetível à contaminação até que a atividade da água seja suficientemente reduzida. A secagem, combinada com salga, também é um método tradicional importante, no qual a salga inicial auxilia na desidratação por diferença osmótica, reduzindo parte da água livre do músculo antes da exposição ao ar quente ou solar. Esse método melhora a conservação, porém requer equilíbrio cuidadoso entre sal residual e textura final, desejada pelo consumidor. Influência da espécie, gordura e espessura do corte. A composição do pescado exerce papel decisivo no processo de secagem. Peixes gordurosos apresentam cinética de secagem mais lenta, pois a gordura atua como barreira física à saída de água. Mas, quando corretamente secos, tendem a apresentar textura menos rígida e melhor sensação sensorial ao consumo. Peixes magros secam mais rapidamente, porém perdem mais peso, podendo se tornar excessivamente duros ou quebradiços, e demandam processos mais suaves para evitar defeitos de textura. A espessura do corte influencia diretamente o tempo necessário para que o gradiente de secagem atinja o centro do músculo. Peixes inteiros abertos em manta, postas espessas ou filés grossos exigem maior tempo de processo e maior cuidado no controle da circulação do ar para assegurar secagem interna adequada e homogênea. Cortes mais finos aceleram o processo, mas também aumentam o risco de endurecimento quando parâmetros não são ajustados corretamente. Temperatura, atividade da água-alvo e cuidados pós-processo. Em processos industriais moderados de secagem, a temperatura do ar frequentemente inicia entre 50 e 60 graus, faixa suficiente para favorecer a evaporação da água sem promover cocção do músculo, pois o objetivo do processo é apenas a desidratação para a conservação, não o cozimento. A temperatura pode ser elevada em etapas posteriores, desde que não ultrapasse limites que provoquem desnaturação proteica excessiva, textura indesejada ou alteração sensorial extrema. A atividade de água-alvo para a estabilidade bacteriana é a atividade menor ou igual a 0,85, valor que limita severamente a multiplicação da maioria das bactérias. Para inibir também o crescimento de bolores e fungos em armazenamento prolongado,
Recomenda-se que o produto alcance a atividade de água menor ou igual a 0,75. Após a secagem, o pescado deve ser resfriado completamente antes da embalagem, pois o acondicionamento ainda quente gera condensação interna, reidratação superficial e proliferação de bolores, além de acelerar a perda de qualidade. A estocagem deve ocorrer em local seco, protegido da luz e, quando aplicável, sobre refrigeração ou barreiras adicionais contra umidade ambiental e oxigênio. Considerações finais. A secagem do pescado é uma tecnologia tradicional e eficiente de conservação, quando aplicada sob o princípio de preservação por barreiras, reduzindo a atividade de água e retardando mecanismos de deterioração biológica e química. A eficácia do processo depende do controle equilibrado das variáveis de secagem, como temperatura, umidade relativa e circulação do ar, além da seleção criteriosa da matéria-prima, considerando espécie, teor de gordura e espessura do corte. Defeitos como o endurecimento superficial e a secagem heterogênea são preveníveis quando o processo é conduzido de forma gradual e com ventilação adequada. O pescado seco, quando corretamente processado, resfriado e armazenado, transforma uma matéria-prima perecível em um alimento estável, sensorialmente aceitável e seguro, mantendo sua relevância como estratégia tecnológica para a conservação e qualidade em diferentes contextos produtivos. A manutenção de boas práticas de higiene, controle da atividade de água e cuidados no pós-processo são determinantes para o sucesso dessa tecnologia na cadeia do pescado. Com isso, chegamos ao fim de mais um Aquacoluna. Na próxima terça, a gente se encontra com mais uma leitura imperdível. Não se esqueça de seguir a @aquaculturebr em todas as redes sociais para não deixar de perder nenhuma novidade. E se você quer acessar todo o conteúdo na palma da mão, baixe nosso app completo, rápido e leve, gratuitamente, buscando por Aquaculture Brasil na App Store ou na Play Store, ou ainda clicando no link na descrição desse episódio. Um beijo e até a semana que vem!